conhecimento. Possivelmente, com certeza, amanhã nós não estaremos onde o nosso amado missionário tem mencionado, porque nós temos que sair amanhã às 4 da manhã. 9 horas nós temos um compromisso em Picos, mas ficará com uma outra singela oportunidade. Agradeço ao pastor Pinheiro por nos franquear este momento também na presença de Deus e aos demais obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, que Deus nos abençoe na pessoa de Jesus. Gostaria de enviar a palavra de Deus com os irmãos em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Diz-nos a palavra de Deus. Gálatas 4, versículo 1 a seguir, que diz: Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere o servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Amém. Amados irmãos, queira a igreja, a dimensão do Espírito Santo de Deus entender a profundidade dessas palavras que Paulo está escrevendo para a igreja, está ministrando aos crentes daquela igreja. E Paulo traz para a reflexão dos irmãos um dos princípios do Oriente, é quando um pai recebe do braço o filho. Por exemplo, quando nasce uma criança, lá no Oriente, entre os judeus, o pai de família recebe aquela criança. Na verdade, é filho, mas entre ele ser filho e ser declarado filho, há um processo de tempo entre os orientais. A diferença é porque aqui no Ocidente o procedimento é diferente. Quando o pai vai ao cartório e registra a criança como seu filho, embora possa ser adotivo ou ele seja um padrasto, mas registra como filho, ele está declarando diante das leis do Brasil que é pai daquela criança que reconhece. Mas entre os judeus era diferente. A criança nascia, era filho de verdade, mas tinha que receber o que se chamava de adoção de filhos. E essa adoção de filho era um processo que era feita geralmente quando a criança se tornava adulto. Quando a criança era entre a idade de 7 a 12 anos, essa criança era chamada como garoto, o que nós chamamos de rapaz. Mas quando chegava a idade adulta, então este filho, ele tinha que ter as características do pai, para que o pai pudesse reconhecê-lo como filho diante da sociedade. Então o pai colocava alguém para ensinar o filho, para conduzir o filho, para educar o filho. E embora ele fosse senhor, herdeiro de tudo, ele não tinha diferença dos escravos do pai. Por quê? Porque ainda aquele filho não tinha maturidade espiritual ou maturidade social para administrar as coisas do pai. Mas quando aquele filho chegava a uma idade adulta, e se aquele filho foi um filho obediente, temente ao pai, zeloso pelas coisas do pai, e tinha as características do pai, o caráter do pai, até mesmo o andar do pai, então aquele pai de família reunia a tribo, chamava os anciãos de Israel, chamava o profeta ou o sacerdote, trazia aquele filho, e diante daquela sociedade, eles faziam uma cerimônia que era acompanhada por uma grande festa, uma grande alegria. Até novilhos eram mortos, eram cozinhados, assados, havia até um feriado naquela ocasião, quando o pai ia fazer a apresentação do filho. E diante daquela reunião entre os anciãos de Israel, ele pegava aquele filho e apresentava. E quando ele apresentava, para ser feito ali um ato simbólico de que ele estava recebendo a adoção de filho, o direito de fazer qualquer coisa no nome do pai. O pai dava ali autoridade e poder sobre os demais escravos.
Então, naquele dia, era feita uma cerimônia. Ele era apresentado. Então, o sacerdote derramava o azeite sobre o filho daquele pai de família. E o pai de família dizia: este é o meu filho amado. E a ele vocês devem obedecer. Porque após a morte daquele pai de família, como foi o caso da morte de Abraão, que Isaac também tomou posse das coisas de Abraão, após a morte do pai de família, aquele filho recebia autoridade para fazer qualquer coisa no nome do pai. E nesta ocasião é que Paulo relembra a igreja, que a igreja, os crentes, não devem ser como meninos. Devem crescer, amadurecer, ter a maturidade espiritual, e após essa maturidade é feita uma cerimônia diante de todos os escravos. E essa cerimônia, que o óleo que era derramado, o símbolo do Espírito Santo, foi o mesmo processo que aconteceu com Jesus. Por isso nós não vemos Jesus Cristo fazer nenhum milagre, desde a sua infância até quando chega a idade de 30 anos, que se apresenta perante João Batista. E nesta ocasião ali é feita uma cerimônia, porque ali não somente o discípulo de João, e não somente João, que além de profeta, era o pregador daquela geração, ele foi feita uma grande cerimônia. E a prova é que naquele dia, Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, e uma voz gravou no céu: este é o meu filho amado, e a ele vocês devam ouvir. Amado, a mesma coisa aconteceu com você. Hoje você não é uma pessoa qualquer, não é um ser humano qualquer. Você é filho de Deus, e essa mesma cerimônia foi feita na sua vida. No dia que você veio aqui à frente, aceitou a Jesus, ou se reconciliou, e Deus derramou sobre você o Espírito Santo, Deus estava dizendo para o mundo, para o diabo, para os anjos: este é meu filho amado também. E por isso Deus lhe deu autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, pelo poderoso nome de Jesus. Que o Espírito Santo em Cristo Jesus faça com que nós venhamos conhecer as verdades de Deus. E entenda, você é filho de Deus. Filho. Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, em nome do Senhor. Vamos ouvir a Cleudeni louvando a Deus para louvar. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Cleudeni, a missionária do Garão, também louvando a Deus. Como vocês verem, Paz do Senhor.